Terça-feira, 24 de abril. Muito bom dia para você aí de casa, acompanhando o RF com você pela Rede Família. Bom, e de cara já vamos mostrar tudo que você vai ver aqui. Olha só. Ciclista morre após ser arremessado na linha do trem durante perseguição policial. Funcionários de fábrica de fogos morrem após explosão. Inverno rigoroso preocupa produtores de café. Novo estudo de genoma humano identifica causas de doenças como câncer de pele. E o risco do uso de lentes coloridas. Fábrica foi fechada em São Paulo. O RF com você está apenas começando. E temos também o tema da reportagem especial. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você como administrar o dinheiro de um casal, viu? É que uma pesquisa revelou que esse é um dos principais motivos de briga e até separação entre parceiros. Você não pode perder, tá passando por dificuldade financeira, então fique ligadinho para não acabar o casamento, viu? Daqui a pouco temos a reportagem do dia, reportagem especial, claro, todos os dias, né? Tem esse momento aqui no RF com você. E sabe qual o tema hoje? Tem casal, gente, se separando por conta da crise financeira. Chegou o aperto, espana, não aguenta ficar junto e acaba largando. Estaremos aqui com um consultor financeiro para você não precisar chegar nesse ponto, né? Terminar o casamento, o namoro, por conta da crise financeira. Daqui a pouco não saia daí por nada desse mundo. Vamos para a previsão do tempo, pode colocar na tela agora. Olha lá, São Paulo, capital, mínima 17, máxima de 26 graus, sol entre nuvens. Muito sol, como sempre, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Lá é muito quente, já estive por lá, viu? Mínima 19, máxima de 31 graus. E em Palmas, Tocantins, sol entre nuvens, mínima de 22, máxima de 33 graus. Agora as principais notícias do dia. Um ciclista morreu após ser atropelado por um veículo em fuga da polícia. Ele foi arremessado na linha do trem. Ele estava encostado na cancela, esperando o trem passar para ir para casa. Vandercélio Gomes da Silva, de 56 anos, não tinha nada a ver com a perseguição. Foi atropelado e morreu neste cruzamento da linha férrea, em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Vandercélio aguardava quando um carro em alta velocidade não conseguiu parar a tempo e bateu na cancela. Ele foi arremessado para a ferrovia poucos segundos antes do trem passar. O motorista fugiu em seguida. No ano passado, o número de acidentes com trens aumentou 10%. Isso no único levantamento disponível de uma empresa que administra 20% da malha ferroviária brasileira, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Juiz de Fora, em Minas Gerais, lidera entre as cidades com mais acidentes, 15. Santos Dumont, também em Minas, e Itaguaí, no Rio, vem em seguida. Paraíba do Sul, ainda no Rio de Janeiro, aparece como a terceira. Suzano, onde aconteceu o acidente, é a quinta. O carro que causou o acidente estava sendo perseguido pela polícia. Eles consultaram a placa e viram que ela estava adulterada. Na hora da perícia foi fácil perceber. Só puxar a fita isolante para ver que o 8, na verdade, era um 9. Já com a denúncia deste veículo, deslocamos a casa de um outro menor, que também é conhecido aí como autor de furtos, e ele nos informou que essa Fiorino ficou alguns dias na casa dele escondida para guardar as peças, e neste local também foi localizada uma motocicleta, que é produto de roubo. Na casa do adolescente, os policiais encontraram estas peças de carro e uma moto roubada. Ele foi enquadrado por receptação. Bom, e moradores estão assustados com uma onda de assaltos na capital paulista. No último, as vítimas foram feitas reféns e os bandidos entraram na casa como funcionários da empresa de TV a cabo. Um assalto com hora marcada. A dona da casa aguardava a chegada de técnicos da empresa de TV por assinatura, mas acabou abrindo a porta para dois criminosos disfarçados. Eles estavam uniformizados, com crachás e com uma ordem de serviço endereçada ao meu nome. Os falsos funcionários logo anunciaram o assalto. Outros 3 integrantes da quadrilha entraram de carro pela garagem. A mulher, o filho e a empregada foram amarrados e amordaçados. A dona da casa ainda foi agredida no rosto. Os assaltantes vasculharam a casa em busca de um cofre que não existia, mas acabaram fugindo com aparelhos eletrônicos e joias valiosas. Eles pediam o cofre da casa, eles pediam os dólares da casa e isso eu não tenho aqui, eu nunca tive.
A vítima havia ligado para a empresa de TV a cabo no dia anterior ao crime, pois estava sem sinal. A polícia verificou que o cabo foi cortado. Os criminosos também levaram o computador com imagens das câmeras de segurança. Em outro roubo à residência semelhante, os assaltantes também entraram pela porta da frente com a permissão da vítima. Um dos criminosos se passou por entregador dos Correios para render a dona da casa. A mulher estava sozinha e não aguardava nenhuma encomenda. Por isso, se negou a receber o suposto funcionário dos Correios. Só que a quadrilha não desistiu do roubo. A pessoa que respondeu disse que era do Correio. Ela falou, eu não posso lhe atender agora, por favor, deixa aí na caixinha de correio que está tudo certo. A vítima acabou sendo rendida assim que abriu o portão para o entregador. Um segundo assaltante entrou em seguida. Um vizinho que passeava com o cachorro percebeu o roubo e acionou a polícia. Quando os policiais chegaram, um dos criminosos ameaçou atirar e foi baleado. O falso entregador também foi preso. Atenção com quem bate aí na porta da sua casa, né? E em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, uma família procura uma jovem que desapareceu. A polícia ainda não tem pistas do que houve. Emanuele está desaparecida desde a tarde dessa segunda-feira. O último registro que a família de Emanuele tem da garota é desta câmera de segurança. A jovem deveria voltar para casa em uma van, mas disse ao motorista que desta vez não iria com ele porque um familiar viria para buscá-la. A garota saiu caminhando por essa calçada minutos depois de conversar com a mãe. A família então começou a procurar a garota na casa de amigos, colegas e na vizinhança. Já relataram que viram ela em alguns lugares, mas a gente vai atrás e não acha. O registro do caso foi feito na Delegacia de Pronto Atendimento de São Leopoldo. Na Polícia Civil, a mãe ficou sabendo que o caso foi encaminhado para o Departamento de Desaparecidos. Desde que eu tive ela, é tudo pra ela, por ela. Não sei. Não sei como que vai ser. Eu espero encontrá-la logo. E bem. Bom, e 2 funcionários de uma fábrica de fogos de artifício morreram após uma explosão. O local não tinha licença para funcionar. Os destroços ficaram em cima dos 2 trabalhadores da fábrica de fogos. Cícero Luiz da Silva, de 47 anos, e Rosiberto Pedro da Silva, de 25, fabricavam alguns produtos quando houve a explosão. Eles morreram na hora. Os 2 eram alagoanos e tinham começado a trabalhar no local há 2 meses, devido à maior produção para o período junino. Outras 2 pessoas que estavam em uma casa atrás da que explodiu e que também fazia parte da fábrica ficaram feridas. Anderson Iramar da Silva, de 27 anos, que foi socorrido para o hospital da cidade, e Sandriele Lins, de 18, que é filha da dona da fábrica e foi para o Hospital da Restauração, no Recife. Todo esse material são fogos que foram retirados de dentro dessa segunda casa pelo Corpo de Bombeiros após a explosão. Tudo será periciado e pesado pelo Instituto de Criminalística para que o órgão emita um laudo em 30 dias. Esse documento será fundamental para a polícia descobrir qual a responsabilidade dos donos da casa. Segundo o perito do Instituto de Criminalística, já dá para perceber que a fábrica não tinha condições de funcionar. Até o momento a gente não teve nenhuma apresentação de documentação que pudesse formalizar esse formato de trabalho deles aqui, o que já leva à possibilidade de várias irregularidades. O saco provavelmente que tinha as bombas de maior dimensão, provavelmente pode ter sido o responsável por causar essa explosão. Bom, e a polícia investiga se o motorista de uma caminhonete envolvido em um acidente em Governador Valadares, Minas Gerais, estava mesmo embriagado. 7 pessoas morreram. Os corpos das 7 vítimas do acidente na BR-116 em Governador Valadares, no leste de Minas Gerais, só começaram a ser liberados 12 horas depois da tragédia. Aos poucos, parentes chegavam para providenciar o transporte. Entre os mortos, o casal José Maria Gomes e Ruth Fernandes. Os 2 planejavam ir para a Alemanha, onde os filhos fazem trabalho voluntário. Deixou, uma dor, um vazio muito grande essa perca. O acidente envolveu ainda uma caminhonete e um caminhão que transportava tubos de aço. A batida foi num trecho de reta, bem sinalizado, mas onde a rodovia fica mais estreita e sem acostamento.
Sempre tem acidente, que a pista aqui não tem acostamento e essa ponte é muito estreita, né? Riane David Almeida, de 22 anos, voltava para a capital mineira, onde cursava o 2º ano de medicina. Ela também morreu no local. A Polícia Civil tem até 30 dias para apontar as causas da tragédia. Havia latas de cerveja na L200, no veículo que colidiu com essa carreta que causou essa tragédia. Bom, ainda em Minas Gerais, um motorista de aplicativo reagiu a um assalto e olha só o que aconteceu. O criminoso passou mal e morreu. O motorista foi chamado pelo aplicativo e a corrida ia bem até que nesta rua, na região de Venda Nova, o suposto passageiro anunciou o assalto. Ao perceber que o ladrão estava armado com uma faca, a vítima decidiu reagir. Entrou em luta corporal com o suspeito chegou a passar mal. O cidadão no chão chegou a óbito. O próprio motorista chamou a polícia. As causas da morte ainda vão ser investigadas. Socorristas do SAMU estiveram no local, mas não souberam informar o que houve. A suspeita é que o rapaz tenha tido um ataque cardíaco. O corpo dele foi encaminhado para o ML. Só depois de um exame feito pelo médico legista é que vai ser possível descobrir o que realmente aconteceu. O suspeito estava sem documentos e não foi identificado. O celular que ele usou para chamar o carro, uma faca e um canivete foram apreendidos pela polícia. O motorista do aplicativo, que também é agente penitenciário, foi levado para a delegacia. Agora um alerta para a saúde. No Rio Grande do Sul, o governo está em alerta para o aparecimento de casos de toxoplasmose. Em um mês, mais de 100 pessoas procuraram atendimento em Santa Maria, cidade a quase 300 quilômetros de Porto Alegre. Todas relataram os mesmos sintomas: febre, dor de cabeça e muscular. 21 pessoas foram infectadas, 7 delas estão grávidas. Autoridades de saúde fizeram uma reunião de emergência. Elas pedem que o Estado e o governo federal liberem recursos. O importante é conseguir o medicamento. Nós estamos assim tomando todas as providências para que já tenhamos a semana que vem trazido aqui do Paraná alguma parte dos medicamentos e a outra parte estamos procurando adquirir. Um novo laudo deve ser divulgado nesta terça-feira e o número de casos confirmados pode aumentar. Outras 47 amostras de sangue suspeitas estão sendo analisadas no Laboratório Central do Estado. A toxoplasmose é causada por um protozoário e pode ser transmitida pelo contato com fezes de gatos infectados. Quase todas as partes do corpo podem ser atingidas, inclusive cérebro, músculos e o coração. Este infectologista explica que na maioria dos casos, a pessoa sente apenas um leve mal-estar. Quem está com a imunidade baixa, crianças de até 2 anos e gestantes estão dentro do grupo de risco. No caso das grávidas, a doença pode comprometer o desenvolvimento do feto e até levar ao aborto. A gente pega a toxoplasmose e na maioria das vezes não faz nenhum sintoma. Então a pessoa pega uma vez, cria anticorpos, não faz nenhum sintoma ou pode fazer alguns sintomas leves, tipo uma gripe, não se dá conta, não faz o exame e assim fica positivo. A toxoplasmose não é contagiosa. Para se prevenir, a orientação é lavar bem os alimentos e evitar comer carnes mal passadas. Como a transmissão também pode ser pela água, o surto na cidade fez a venda de água mineral aumentar 130% em 2 semanas. Neste mercado, o estoque já está vazio. Os fornecedores nossos cadastrados não têm uma estimativa para nos entregar. Talvez quarta-feira a gente receba alguma coisa. E continua a investigação do caso do angolano suspeito por tráfico de pessoas. Até o momento, ele é apontado como responsável por retirar 5 crianças do país. Luteso Daniel Lovi é apontado pela Polícia Federal como peça-chave de um esquema de tráfico internacional de crianças. O angolano buscava informações sobre mães que viviam em comunidades carentes na zona norte do Rio, como 5 Bocas, em Brás de Pina. Que eram pessoas com pouco ou nenhum discernimento do que estavam fazendo. Daniel oferecia R$250. Em troca, as mulheres ajudavam a conseguir a segunda via da declaração de nascidos vivos dos próprios filhos. Com o documento em mãos, o estrangeiro registrava a criança em cartório e garantia a emissão do passaporte. Ele mudava o nome da criança, deixava o nome da mãe
e mudava a filiação, ou seja, o nome do pai. A declaração de nascido vivo é um documento obrigatório emitido por unidades de saúde da rede pública e particular de todo o Brasil. Pelo menos 5 passaportes de crianças com idades entre 6 e 11 anos foram retirados pelo angolano desde junho do ano passado. Porém, o número de crianças exportadas pode ser muito maior. O destino dessas crianças e o motivo pela qual foram tiradas do país ainda é um mistério. A denúncia partiu das próprias mães que foram abordadas pelo angolano. Durante depoimento na delegacia da Polícia Federal em Niterói, elas contaram que o estrangeiro alegava que precisava das declarações para trazer crianças da África. Ainda de acordo com as investigações, ele convencia as mães das crianças a assinar autorizações para que os filhos pudessem viajar desacompanhados dos pais. Bom, e voltamos a falar sobre o clima. O inverno deve ser rigoroso nesse ano, principalmente na região sudeste. Quem está com medo são os produtores de café de Minas Gerais. Quem sofreu com as geadas há 2 anos foi a Josiane. Ela tem mais de 2 milhões de pés de café distribuídos em 380 hectares e perdeu quase toda a lavoura. O prejuízo chegou a 2,5 milhões de reais. Essa lavoura ficou totalmente queimada. Um dia anterior ela estava assim, toda verde, vistosa, e no outro dia cedo ela estava toda marrom, queimada pela geada. Segundo este engenheiro agrônomo, o café arábica, o mais cultivado na região do sul de Minas, precisa de uma temperatura que vai de 18 a 22 graus. Para não ser prejudicado com as baixas temperaturas e a possibilidade de geadas, o produtor precisa ficar atento a alguns detalhes. Quando for realizar esse tipo de plantio, ele pode, em áreas de risco, fazer quebra-ventos, que acaba diminuindo esses ventos frios que provocam a geada. Outra alternativa seria também ele manter o solo bem limpo no período de inverno, porque o solo mais limpo, ele retém maior radiação e mantém o solo mais quente durante a noite. E se a geada vier, como mostram as previsões, o produtor vai precisar de paciência e muitos cuidados. O produtor ele tem que aguardar alguns dias para ver qual que é o comportamento da planta, como que ela vai se comportar após a geada, se vai ter muita morte de folhas, se ela vai conseguir responder algum tipo de brotação, né? E para futuramente ele tomar uma decisão, se poda, se faz algum tipo de manejo nessa lavoura que sofreu a geada. E teve início a campanha de imunização contra a gripe. Ontem aqui em Limeira, os postos de saúde ficaram lotados. O movimento foi grande no Centro de Vigilância Epidemiológica em Limeira, no primeiro dia da campanha de vacinação contra a gripe. O seu Manuel acordou cedo para tomar a vacina e já ficar protegido. Eu todos os anos, ao primeiro dia que abre a vacinação, já levanto cedo, a minha obrigação é vir tomar a vacina. Tem que se proteger. Tem que se proteger porque já tenho 80 anos, completei ontem, então tem que dar valor à saúde da gente. Em Limeira, o atendimento será feito de segunda a sexta-feira nos 16 postos de saúde da cidade. A dose disponibilizada nos postos protege contra vários tipos de vírus que sofrem mutação e, por isso, há necessidade de se tomar a vacina todos os anos. É a influenza, né? Influenza A, H1N1, H3N2 e a influenza B. Então, são os 3 sorotipos mais importantes e mais prevalentes. Então, são esses que as pessoas que estão se vacinando estão se protegendo. A campanha é destinada aos grupos de risco e devem tomar a vacina. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos, gestantes em qualquer fase da gestação, puérperas, mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias, trabalhadores da saúde, pessoas com doenças crônicas, pessoas privadas de liberdade e jovens de até 21 anos que cumprem medidas socioeducativas.
É deixar o organismo preparado, né, para um eventual encontro com esse vírus e, se a pessoa se contaminar, evitar das complicações respiratórias, internações hospitalares e principalmente nesse grupo de risco, né, que é um grupo que tem mais probabilidade de adoecer e de se complicar. Então a vacina tem esse objetivo, reduzir as internações hospitalares e as complicações respiratórias. A meta no município de Limeira é atingir 90% do grupo prioritário, correspondendo às expectativas do Ministério da Saúde. Pelo menos 58 mil pessoas devem tomar a vacina na cidade. A dose só é contraindicada em um caso específico. Somente aqueles que tiveram reações anafiláticas graves a doses anteriores, que nós não tivemos nenhum relato aqui no município. E também aqueles que têm reação anafilática quando come ovo. Reação anafilática é grave, né? A pessoa tem que ir para o hospital, tem que tomar medicamentos. Então não é um caso comum, não é normal isso acontecer. E nós não tivemos ainda nenhum relato disso em 20 anos de campanha. Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Limeira não é uma cidade de risco. Por enquanto, o município registrou apenas um caso de gripe, a comum. Uma influenza sazonal, uma influenza comum que nessa época do ano é muito normal aparecer. Mesmo assim, Amélia ressalta a importância de se tomar a vacina, principalmente aqueles que fazem parte do grupo de risco. Para tomar a dose é necessário comparecer aos postos de saúde com o cartão de vacina e os doentes crônicos devem levar o laudo ou receituário médico. Bom, ainda falando sobre saúde, uma grande pesquisa sobre o genoma humano voltado às questões da pigmentação acaba de ser publicado. As novidades apresentam possíveis causas, por exemplo, genéticas para doenças como câncer de pele. Pelo menos 100 destes genes eram desconhecidos pela ciência. Foram cruzadas informações do DNA de 300 mil pessoas. É um dos maiores estudos sobre o genoma humano e acaba de ser publicado em uma das revistas científicas mais importantes do mundo. A descoberta ajuda a entender doenças ligadas à pigmentação, como o albinismo, vitiligo e o câncer de pele. A partir do momento que a gente conhece os mecanismos que geram determinadas cores de cabelo, você também entende que mutações, alterações graves nesses mesmos genes podem causar doenças como as doenças conhecidas de pigmentação. Depois de analisarem as amostras, os cientistas chegaram a pelo menos 124 genes que determinam as cores do cabelo. Assim como o tom dos nossos fios, a pressão alta, o diabetes e alguns tipos de câncer, além do melanoma, também se formam por combinações genéticas. Os pesquisadores podem repetir a pesquisa para identificar os genes causadores dessas doenças. Esse mesmo método pode ser aplicado, porque também são doenças em que os genes contribuem, cada um deles, um pouquinho para essa doença. O estudo foi feito em laboratórios de genética humana como este. Esses ambientes são conhecidos como sala limpa porque a quantidade de germes precisa ser bem próxima a zero. Para ter uma ideia, esse lugar é tão isolado que até o ar que respiramos é filtrado antes de chegar aqui. No Brasil, estes laboratórios de genoma humano da USP estudam células-tronco, por exemplo. Mas pesquisas do porte destas são raras. Custam muito, cerca de 15 milhões de reais. É que para alcançar tantos participantes, os cientistas cruzaram o banco de dados biológicos do Reino Unido e também de uma grande empresa de pesquisa de origens genéticas nos Estados Unidos. As amostras foram tiradas da saliva ou do sangue dos participantes. Eles também responderam um questionário sobre saúde e características físicas. A partir daí, pedaços do DNA de um por um foram sequenciados até chegarem aos 124 genes da cor dos cabelos. Então, isso mostra também o esforço de que o mundo acadêmico, as universidades e as empresas podem sim contribuir muito para o desenvolvimento médico-tecnológico. Bom, agora a prevenção para evitar mosquitos e doenças respiratórias. Você sabe tudo o que pode fazer em casa para evitar tudo isso? Não? Então presta atenção. A temperatura caiu, mas o cuidado com os filhos não diminui. Pelo menos na casa de Igor. A tela já foi colocada e as crianças estão com repelente. Tinha dia aqui que tinha mais de 20 mosquitos dentro de casa. Muito ruim para eles. Além dos mosquitos,
também é preciso ficar atento com os ácaros e bactérias presentes na poeira e que causam infecções respiratórias. A minha esposa é uma pessoa que gosta muito de limpeza, né? Os dois têm bastante alergia a pó, né? Ele tem bronquite, eu tenho bronquite, então a casa tem que ficar sempre limpinha também. Tem que evitar a poeira dentro de casa. Em muitos casos, é necessário dedetizar a casa. Realmente tem algumas pragas que a gente precisa passar inseticida, pulverizar, dedetizar a casa. Então, sair do ambiente, de preferência, não estar presente no ambiente, pelo menos 24 horas ou de acordo, né, com cada tipo de dedetização. Quando retornar, manter sempre a casa bem arejada para evitar qualquer tipo de reação com o produto. Mas outras medidas também são necessárias. Dentro de casa, o que a gente pensa mais nas telas. Bom, uma empresa de venda de lentes coloridas foi impedida de comercializar os produtos. Especialistas recomendam cautela para quem faz o uso, viu? Olha só. Maria Augusta é cosplay de carteirinha. Esse é o nome dado a quem é apaixonado por uma personagem e tenta imitá-la. Roupa, cabelo, maquiagem, nada pode faltar. Agora, a lente de contato colorida é o grande diferencial. A lente de contato, como cosplayer, ela faz bastante diferença, porque você fica parecendo muito mais com os personagens. As lentes que Maria compra são importadas. Ela garante que não descuida. Sempre escolhe o produto da mesma marca e fica atenta ao prazo de validade. Também é muito bom lavar ela antes de usar e depois para garantir que ela dure mais tempo. E todo cuidado é pouco. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu uma empresa de São Paulo de vender essas lentes coloridas. Segundo os fiscais, os produtos eram oferecidos para uso estético e composição de fantasias. O problema é que essas lentes não tinham registro junto à Anvisa. As lentes eram vendidas pela internet por R$90. Pelo CNPJ, a empresa estava registrada neste endereço da zona leste da capital paulista. Ninguém foi encontrado no local. Segundo a oftalmologista, quem usa lente de contato colorida corre um sério risco de apresentar problemas na visão. A lente gelatinosa, quando ela é colorida, ela tem um risco maior de contaminação. Aquela lente, ela muitas vezes não tem capacidade de transmissão de oxigênio de forma correta para o olho, para a córnea. A córnea ela vai sentir essa falta de oxigenação e mais facilmente vai ter um risco maior de pegar infecções. A médica orienta, antes de usar qualquer lente, recorra a um profissional. Lente de contato tem que ter orientação médica, sempre. Porque a gente vai orientar a higiene, os cuidados. Lente não pode ter contato algum com água. A água ela é, mesmo potável, contaminada. O olho tem que ser avaliado previamente para ser indicado o produto correto para cada caso é um caso. Pode inclusive ficar cego, né? Bom, daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. Você vai saber por que o dinheiro é apontado como um dos principais motivos das brigas entre casais e até mesmo separação, viu? Vamos receber aqui um consultor financeiro para falar tudo pra gente. Vai casar? Tá planejando aí o casamento? Pois bem, as brigas já podem começar aí nesse momento, né? Para não ter a separação. Fique ligadinho no programa de hoje. Bom, posso colocar a produção, pelo menos 2 fotos do momento beijo que eu tanto amo aqui? Falamos tantas tragédias aqui, né? Matérias ruins, agora eu quero um momento que eu me... Tem muito amor aqui, sabe? Que eu recebo o carinho de vocês aí de casa. Pois bem, beijão pro Cícero de Garanhuns, Pernambuco. Super beijo, ótima terça-feira. Ana Célia, também de Garanhuns, Pernambuco. O Daniel, de Piracicaba, interior de São Paulo, cidade que eu tanto amo. Primeiras participações, tem mais aqui, daqui a pouco eu mostro. Se você mandou, fique ligadinho aqui, viu? Você pode mandar a sua selfie para o nosso WhatsApp, 19971024854. Não esquece de mandar o seu nome e a cidade. E também a selfie, como esses telespectadores fizeram, realmente assistindo o RF com você. Só quero ver se você vai me mandar, viu? Não saia daí por nada desse mundo. E vamos então para a reportagem especial do dia, né? Se administrar o dinheiro de uma pessoa já é difícil, imagina de 2. É que uma pesquisa aponta que um dos principais motivos das brigas de um casal tem a ver com o dinheiro. Formar uma família fazia parte dos planos da Gabriela e do Luiz desde que eles se conheceram na adolescência. E o casal conseguiu.
São 7 anos de casamento, um filho carinhoso e outro a caminho. A Gabriela está grávida e plena. Porém, um assunto causava discórdia entre os dois: dinheiro. Já houve estresse por causa do dinheiro? Já. Uns gastos bobos, algumas vontades que não são dos dois. Eu sempre costumo falar pra ele, quando ele vai gastar alguma coisa, o seguinte: você precisa mesmo? Tem essa necessidade? Você acha que agora é o momento da gente gastar com isso? Luiz gosta de eletrônicos. Já cometeu alguns excessos que caíram como bombas nas finanças do casal. A pessoa compra um celular e não te avisa, né? E aí ele chega e você tem que pagar. E aí eu só fico sabendo depois. Mas eu falo, e aí? Você precisava mesmo disso? Precisava. Pensa que a Gabriela é mais contida? Ah, tá. Gabi foi comprar um tênis e voltou com um carro, né? Oi? Fui comprar um tênis no shopping, a gente passou numa concessionária, eu vi lá um carrinho popular e falei, eu quero esse carro, a gente vai levar esse carro. Sabe que mulher não tá fazendo pra cá, deve ter planejado já. Uma pesquisa aponta que quase metade dos casais briga por causa de dinheiro. Os principais motivos da discórdia podem ser explicados em 3 situações. Um dos dois gasta mais do que ganha. Um se compromete a pagar as contas, não paga nem avisa o cônjuge sobre o atraso. O casal discorda sobre o que é prioridade de gastos, sobre onde e como deve usar o dinheiro. 30% dos casais não sabem um quanto o outro ganha. Então isso é um berço para várias discórdias. Não que seja obrigatório, que seja mandatório saber. Mas se eu não sei a realidade do meu parceiro e da minha parceira, como é que eu vou viver embaixo do mesmo teto se eu não posso combinar uma viagem, por exemplo? Vamos viajar agora em julho, mês de férias e tal, vamos fazer uma viagem. Um pode estar numa situação muito positiva. O outro, por sua vez, está endividado e o parceiro ou a parceira não sabe essa situação. E aí termina que um dos dois pode engatar e querer fazer a viagem sem ter o desejo e a disponibilidade financeira para isso. E vai entrar numa roda viva de dívidas. Uma comunicação clara, verdadeira, é sempre o melhor para o casal, para não ser descoberto numa traição financeira, né? Que muitas vezes pode até pesar muito mais do que uma traição, vamos dizer, sexual, né? Na casa da Thaís e do Douglas, o acordo foi sempre assim, desde o começo até agora, sempre dividindo e pondo em ordem as contas, né? Esse pensamento de vamos dividir as coisas, ele já é um pensamento passado, antes mesmo de morarmos juntos. Agora isso só aumentou, porque a gente tá no dia a dia, se vê todo dia, então, né? Isso só fidelizou mais. Dividir tudo meio a meio funciona para eles, mas o consultor financeiro Leandro Trajano explica que esse modelo só dá certo quando os dois têm a mesma remuneração. Caso contrário... Então você vai pagar de forma proporcional ao seu parceiro ou sua parceira. Então se eu ganho R$3.000 e meu parceiro ou minha parceira ganha 7 mil, eu pago 30% das contas, o outro paga 70%. E você não vai ter uma realidade tão diferente sobre o mesmo teto. Quando um ganha muito mais do que o outro e ambos racham no meio as despesas, sabe o que acontece? Você vai ter um debaixo do mesmo teto que consegue sempre comprar roupas novas, trocar de carro, falar de viagem e tá super bem, e o outro que tá um pouco deprimido e com as contas apertadas. Por aqui, o acordo metade-metade tem dado certo. A gente tem contas separadas. As contas da casa nós pagamos em conjunto. Então, X mês eu pago X boleto e tal, e ele paga tal e tal e tal. Sendo que isso é uma variável. Mês que vem eu posso pagar a conta que ele pagou o mês anterior e tudo mais. Mas, assim, a gente se planeja, né? A gente tem uma planilha de controle para ir ali anotando, para não sair muito do gasto que a gente tem, porque às vezes a gente dá uma gastadinha. Antes mesmo do casamento, os dois já contabilizavam cada gasto, deixavam tudo registrado em planilha. Desde que eu comecei a me entender por gente, que eu comecei a ter remuneração, eu passei a me controlar por aí. E aí eu trouxe isso para nós dois. Então aqui tá separado o que cai na minha conta, o que cai na conta dele. E aqui, como a gente tem, eu tenho dois bancos, né? Tenho conta em 2 bancos, então tá separado até por banco. O que vai cair em cada lugar. Que eu acho que fica muito mais fácil de não se perder no meio do caminho.
Organizar os rendimentos e as despesas em uma planilha deixou claro para eles como seria possível comprar o apartamento, reformar o imóvel, trocar o carro, fazer viagens. O que deve ser claro são os objetivos, os propósitos dos casamentos. A psicanalista Diana Darer explica como é possível melhorar casamentos em risco por conta de deslizes financeiros. São 3 pontos importantes. Uma, ter consciência de quem você é, quais são os seus propósitos de vida, o que você quer. 2, o que você espera de um casamento. Um casamento onde tudo é comunicado, onde tudo deve ser dividido, compartilhado, onde há compromissos. E terceiro, aprendizado. Ter a consciência de quando você for gastar algo, se você realmente precisa, aquilo é necessário na tua vida ou só é mais um objeto que você vai adquirir. A Gabriela e o Luiz tiveram essa conversa, definiram juntos os objetivos do casal e como a realização de cada sonho individual teria impacto na vida financeira dos dois. Abriram mão de um carro para que a Gabriela fizesse pós-graduação e passaram a controlar os gastos um do outro por meio de um aplicativo no celular. O fato de um receber no celular a mensagem quando o outro usa o cartão de crédito colabora para dar uma freada nos gastos? Vocês pensam 2 vezes? Dá. Aí chega uma mensagem minha, onde é que você gastou R$20? Eu falo, R$20? Onde é que eu gastei? Não sei. Foi com combustível, foi com a moto, essas coisas. É bem controlado. E aí, assim, dificulta um pouco até um a burlar o outro. Tem casais que não se adaptariam com essa, porque se sentiriam vigiados e monitorados, até por algumas coisas que são particularidade e que se deve ter no dia a dia. E tem outros casais que podem se sentir mais monitorados e, por isso, fazendo que se dê um resultado melhor mês a mês, poupando um pouco mais. Então, tudo sempre é base de muita conversa, deve ser feito à base de conversa. O bom de um controlar o outro é que um coloca, também ajuda a meta. Eu tô com o objetivo de trocar de moto, trocar de veículo. Vamos conseguir? Quantos meses? Daqui a quantos meses estão? Definir objetivos em conjunto pode ser o início do sucesso financeiro de um casamento. Primeiro você tem que conhecer os seus propósitos, né? O que você quer da vida? Você quer casas, carros, você quer adquirir conhecimento, você quer ajudar o próximo? E qual é o teu propósito de vida e o que você espera daquele casamento? Você pode ir para o propósito, o projeto maior, e aí você vai fazendo, né, sua lista de prioridades, por exemplo, de sonhos do que cada um quer. Mas um casamento se entende que você quer formar uma família, que você quer andar juntos para um sonho em comum. Então, se você não tem teu autoconhecimento, não conhece quais são os seus propósitos de vida, você pode se perder muito. De nada adianta informar o que gasta se continuar gastando mais do que ganha, né? Mas hoje 55% dos brasileiros gastam mais do que ganham. Então a gente está falando de uma população onde mais da metade dela não consegue fazer reserva. O que faz a gente se endividar mais hoje é principalmente o impulso. É o querer ter, mas às vezes você não poder, e aí você faz o quê? Usa um cartão de crédito, usa um limite. Quando você vai ver, você vai pagar uma fatura, aquilo vira uma bola de neve. Então você já não consegue pagar, por exemplo, o cartão de crédito na data. Aí, sei lá, você vai pagar uma parte dele e os juros é exorbitante. Então aí você começa a se endividar muito. A gente sempre se entendeu muito bem. Isso dentro do nosso padrão de orçamento, né? Cortar supérfluos também faz parte de uma reorganização financeira. Dinheiro não aceita desaforo, gente, nem avisa para onde está indo. Conta de luz veio acima da meta, aí deixa aqui para toda hora olhar assim, falar, tem que economizar, a luz está acesa, apaga, tá muito tempo, não tem ninguém vendo televisão, desliga. O Luiz e a Gabriela organizaram as finanças e estão tranquilos para receber o novo integrante da família. Algumas contas, elas vão terminar antes do bebê nascer. Não vai ter motivo de briga? Não, só de trabalhar mais. Uma conversa franca pode deixar qualquer casamento à prova de dívidas. É fundamental, seja para casais antigos, para casais novos, terem uma noção boa da vida a dois, não é efetivamente, no sentido de quais são as despesas fixas da gente, quais são as despesas variáveis, quais são as prioridades que a gente tem na vida a dois.
E quais são as prioridades que você traz de berço e que você não gostaria de abrir mão, e as prioridades que eu trago de berço e não gostaria de abrir mão. Para que a gente possa respeitar, né? Que o casal possa respeitar o espaço de um, o espaço do outro e ter uma vida a dois bem definida. Então isso falta em vários momentos. E essa falta é que traz muitas desavenças, não é? Porque não é a partir do momento que você junta as escovas, como se diz, que um vai ser obrigado a viver a realidade do outro. E aí, como anda a sua vida financeira em casa, hein? Com o seu esposo, a sua esposa. Bom, vamos bater um papo com o consultor financeiro Tiago Maran. Seja muito bem-vindo novamente aqui no RF com você, Tiago. Tudo bem, Marielle? Tudo muito jóia. Obrigado pela presença de novo. Bacana essa matéria, realista, né? Na verdade, não é só juntar as escovas de dentes, não, né? Tem muito planejamento, não é mesmo, Tiago? Com certeza, ele começa até antes do casamento, né? Bem antes. Bem antes. E às vezes as brigas e separações começa ali, antes do casamento, né? Ou melhor, termina ali, né? Termina ali, né? O relacionamento termina ali. Por quê? Quando a gente namora, a gente pensa no quê? Em casar, né? Ficar junto com a pessoa. Mas precisa ter muita maturidade, né, Tiago? Com certeza, Marielle. É uma coisa que vem muito prévia também, né, do casal, de essa maturidade, dessa conversa franca, da transparência entre os dois, porque como a gente viu na matéria e a gente sabe de dados e pesquisas, que é muito comum um casal se separar por conta de problemas financeiros, né? E tem como evitar isso, essa é a boa notícia, né? Tem como evitar. Como eu já disse, tem que ter a maturidade financeira, né? Saber o que o casal quer realmente. Por exemplo, você está noiva, pretendendo casar. Aí começa a se pensar na festa do casamento. E a gente sabe, festa de casamento não é barato, né? Exatamente. Você, de repente, vai dar uma festa aí para 100, 200 convidados, coloca um a um nessa conta aí, vai ficando caro, né? É lembrancinha, é vestido, é buffet, salão, banda, daí você coloca na ponta do lápis, você desiste. Fala, vou desistir da festa, não vai ter festa, só vou juntar as escovas mesmo, né? Exato. Mas daí com planejamento dá sim pra casar, por exemplo, né? Com certeza. Com festa. Dá sim, com certeza. Dá? Tem muitos exemplos aí que clientes meus ou pessoas que são atendidas lá no nosso escritório. Tem gente que te procura pra isso? Sim, Vamos sim. casar, precisamos começar a planejar a festa, por exemplo? Tem bastante gente. O ideal é esse, né, Marília? Planejar, né? Fazer com tempo de antecedência para que você consiga realmente saber o que fazer no mês a mês, no próximo 1 ou 2 anos, para conseguir casar e dar uma festa bacana, que é a festa do sonho, né? Que o casal imagina. Com certeza. E geralmente a mulher tem esse maior sonho, né? Normalmente sim. Normalmente sim. Mas assim, agora é uma opinião muito da Marielle, tá? Da jornalista, apresentadora. Tem gente que faz festa de casamento para 500 pessoas. E eu sempre falo, sempre vai ter 1, 2, 3, 10, ou então as 500 pessoas que ainda vão sair e vão reclamar da festa. Geralmente é isso que acontece, né? A gente nunca consegue agradar todo mundo. Então eu acho mais do que justo nesse tempo de crise, fica a dica para você. Olha, a opinião da Marielle realmente, viu? Não precisa fazer aquele festão, reúna realmente as pessoas que estão ao seu redor, os amigos mais próximos, a família inclusive. Ai, mas eu não posso cortar uma tia, uma prima. Poxa, essas pessoas estão diariamente com você, não é? Eu acho que o planejamento começa aí, viu, Tiago? Concordo. Quem você pode riscar da lista de casamento para o custo reduzir, né? Eu falo tanto quem e o que também, né? Porque às vezes a gente coloca coisas muito a mais na festa, algum mimo ou alguma coisa que não teria necessidade ali, né? Que a gente pode reduzir custos. Que você quer agradar os outros, Exatamente. Não é mesmo? E acaba aí apertando o seu bolso, Perfeito. né? Por isso que é importante definir prioridades, né? A festa é prioridade, ou é um imóvel, ou é um carro. As prioridades são importantes de definir. Você imagina, tem gente que dá festa de casamento, Tiago. E com o dinheiro da festa, poderia dar entrada ou então comprar uma casa própria. Aí faz festa para todo mundo e depois não tem onde morar. Exato. Não dá, né? Não dá. Por isso que Tem é que muito ser importante. consciente, né? Nessa hora. Daí a gente não tem relacionamento que sustente, viu? Portanto, convidei Tiago aqui então. Ele trouxe uma tela com dados práticos, né?
para as pessoas verem realmente como se organizar aí, principalmente para uma festa de casamento. Perfeito, que é o anterior ao dia a dia. Que é o anterior. Né? Depois a gente vai dar dicas práticas aqui, vocês já viram também na reportagem, mas Thiago vai falar ainda mais sobre dicas práticas de economia no dia a dia. Senão, tem separação na certa, viu, gente? Vamos lá, primeira tela. Planejando o casamento, então. Eu vou ler a primeira dica. Cotar com o maior número de fornecedores possível. Pegar recomendações de outras pessoas. Marielle, essa é a dica básica, eu falo planejando um casamento, mas isso para o nosso dia a dia. Qualquer coisa que a gente vai comprar ou adquirir, o ideal é que a gente cote em várias lojas, vários fornecedores diferentes. Tem gente que tem preguiça, né? Tem, e esse passo é até a dica 2, né? Ela é muito relacionado. A pessoa tem que gastar tempo nessa fase. Porque é aí que você vai saber quanto você vai gastar no casamento, ou se você vai diminuir porque está muito maior do que você espera. Então, cotar com diversos fornecedores é uma forma de você conseguir se planejar e saber aonde você quer chegar. E reduzir muito, né? Exato. Porque assim, às vezes, se a gente for comprar um item, beleza, diferença de R$1 de repente de uma loja para outra. Mas aí você está cotando, por exemplo, lembrancinha de casamento. Aquele R$1 você tem que comprar 200 lembrancinhas. São R$200 de economia. Exatamente. Né? E centavos também nessa conta aí faz a diferença, né? A gente está falando de uma festa de casamento, tem, como você falou, tem gente que gasta o valor de uma casa no casamento, tem gente que é um casamento mais barato, mas se você tem pontos de redução em tudo quanto é item que você vai colocar no seu casamento. E não importa quanto você tenha no bolso aí, viu, gente? De repente você ganha muito bem, mas tem que economizar porque a gente não sabe o nosso futuro, exatamente, né, Thiago? A gente tem que separar, né, Marielle? Tem. Os objetivos, né, de curto prazo, mas pensar também no longo prazo, isso é muito importante. Porque tem gente que ganha realmente muito bem, só que não sabe poupar, né? Com certeza. Não se preocupa de forma alguma com o futuro, e eu acho que isso aí, principalmente os jovens, né, Thiago? Eu falo que o tempo ele pode jogar a favor ou contra da pessoa, né? Quando você é jovem, já pensa no futuro, o tempo está jogando a seu favor. Mas quanto mais ele passa, mais difícil vai ficando para pensar no futuro. Com certeza. Vamos lá, mais uma dica na tela, segunda dica aí. Planejar, gastar tempo na fase de cotação e busca de fornecedores. Bom, a gente já disse, né? No primeiro item aí, não pode ter preguiça na hora de pesquisar fornecedores, né? Exatamente. E são muitos, né? Um casamento é algo bem complexo. Então, realmente tem que gastar tempo, mas pense que gastando tempo você vai economizar bastante dinheiro. Essa é a lógica. Gasta tempo agora para economizar no final. Com certeza. Mais uma dica na tela. Fornecedores fora de grandes metrópoles tendem a ter menores preços, verdade? Verdade, Marielle. Isso é uma dica do que interior, empresas do interior, exatamente. Assim? Então, é uma dica que eu utilizei no último planejamento de casamento que eu fiz. Na lógica parece contrário, né? Parece que grandes empresas em grandes capitais, assim, nos dariam um preço menor, né? Mas, normalmente, o custo de vida nessas grandes metrópoles é maior. Então, segue a tendência do cliente de lá. Exato. Então, nós conseguimos encontrar fornecedores tão bons quanto, né, em cidades menores da região, e você consegue fazer ter um serviço de tanta qualidade quanto de uma grande metrópole, só que muito mais barato. Então é possível também, essa dica é prática e foi utilizada no último planejamento de casamento e deu muito certo. E outra coisa, gente, hoje tem tanta facilidade, né? Um Google aí, você joga o que você está precisando, né? Lembrancinhas para casamento, baixo custo, né? Vai surgir ali um monte de dicas e as empresas do interior. Exatamente, e é muito fácil o deslocamento, eles vêm até você também em muitos casos, é bem tranquilo de fazer isso. Então, comércio eletrônico também, chega pelo correio, exatamente, né? Ou você... Só tem que ter cautela aí para não entrar numa fraude, né? Perfeito, isso, pesquise muito bem, e por isso que pegar recomendação de outras pessoas. Se você conhece alguém que casou, fez festa recentemente, é muito legal você também conseguir conversar com eles, porque às vezes ele tem uma indicação muito boa que você pode usar para o seu casamento. Bacana. Tá? Vamos lá, mais uma dica. Deixar para pagar o máximo possível de fornecedores mais próximo aí ao casamento. Descontos à vista. Marielle, essa dica, como qualquer compra diária, né? Se você tem o dinheiro na mão, normalmente você consegue negociar muito melhor, certo? Então, lógico que buffet, salão, esse tipo de coisa que você já precisa reservar a data que é mais sensível, então você provavelmente vai ter que dar uma entrada no momento que você começar a planejar.
Mas o restante e a maioria dos fornecedores, é legal você também deixar para pagar mais próximo, porque você consegue muitos bons descontos à vista. E nessa negociação que você faz com eles, reduzir bastante o custo do casamento também. Quanto tempo você acha interessante para um casal começar a planejar o casamento? 1, 2 anos? Eu recomendo pelo menos 2 anos, tá, Marília? Principalmente dependendo da capacidade de poupança do casal. Se é alguém que poupa bastante, quer fazer um casamento menor, 1 ano funciona. Mas 2 anos é uma data boa. Bacana. Dá para guardar bastante dinheiro, Com né? certeza, sem dúvida. Temos mais dica? Olha aí, a 5ª dica na tela: avaliar a possibilidade de redução de custos sempre. Exemplo, lembranças e doces. Seguindo a regrinha ali do primeiro, né? Exato, e não só, tá, Marielle? Não só de pesquisa de fornecedores, mas será que eu não consigo fazer isso por minha conta? Por exemplo, uma lembrança de casamento. A gente vai na loja, cota e é algo muito caro. Então, no último casamento que eu tive a oportunidade de planejar, a lembrança foi feita em casa de forma artesanal. Então, foram comprados os materiais, ela foi feita à mão, ficou tão boa quanto, e uma redução de custo muito grande, muito significativa. E mais uma vez, vou repetir aqui, né, gente? A internet hoje nos ajuda tanto com isso, né? Se você colocar dicas lá, dicas de enfeites, artesanatos, você vai ter várias. Uma amiga minha se casou, acho que no ano passado, eu fui até madrinha, Thiago, e ela fez lembrancinha e ficou uma graça, assim, ó, com garrafinha long neck. Sim. Sabe? Então, um dia ela fez um chabá, né? Todo mundo levou, conseguimos pegar todas as garrafinhas ali, depois a gente ajudou ainda ela a fazer esse enfeite e ficou lindo. Tenho certeza que ela economizou muito fazendo dessa forma. Muito. E não deixou de ficar bonito ou agradar os convidados, concorda? Com certeza. Exato. Bom, daqui a pouco então a gente vai dar mais dicas, viu? Se você aí está planejando seu casamento, não pode sair daí por nada desse mundo. E também as dicas do dia a dia, para não acontecer a separação por conta de grana, viu? Daqui a pouco a gente volta então, Thiago. Tá bom, Marielle, obrigado. Vocês acreditam que às vezes muitos relacionamentos terminam ou existem várias brigas aí no relacionamento, por quê? Por causa de dinheiro, gente. É isso mesmo, e não é, Thiago? Com certeza. Thiago Maran, consultor financeiro, está aqui para dar essas dicas, então. O que você iria falar? Eu imagino que todo mundo já tem algum exemplo em casa ou já viu isso acontecendo. Isso é muito corriqueiro. Com certeza, porque o homem geralmente quer o quê? Trocar o carro. Exato. Acertei? Acertou. E a mulher quer o quê? Quer viajar, comprar uma bolsa de repente, né? Gastar mais no salão de beleza. Né? O casal, normalmente cada um tem os seus objetivos e o casal tem um em comum, né? Então é difícil acertar os ponteiros para fazer com que tudo aconteça. Principal ponto, então, Thiago, o que seria para esse casal ter uma vida longa e sem crise financeira? Marielle, as minhas recomendações são as seguintes, tá? Que eles anotem todos os objetivos e busquem pensar juntos nesses objetivos, tá? Lembrando que cada um vai ter o seu próprio objetivo e vai ter um terceiro objetivo que é o do casal. Então, eles vão ter que analisar se esse objetivo pode ser postergado para realizar o do casal ou não, tá? Então, também isso é bastante difícil, por isso que é importante dialogar. Mas não só dialogar, e fazer isso com muita transparência. A parte financeira é muito difícil de levar num casal, né? Acho que todo mundo já viu isso no dia a dia, mas se eles tiverem transparência, né, na conversa todo dia. Não dá pra mentir, né, gente? Tem muita mulher aí que vai na loja, compra roupa e esconde do marido. Eu conheço alguns casos. Sim, acontece. Né? Coloca no guarda-roupa, ele não vai ver, daqui um mês eu vou usar, ele nem vai notar. Não pode, tem que ter cumplicidade, honestidade, né? E do outro lado também, né? Às vezes deixa de pagar uma conta, no outro mês chega a conta com juros e a pessoa nem sabe. Não então pode. Tem os dois lados. Tiago, temos uma pergunta. No outro bloco, nós falamos sobre planejamento de festa de casamento, né? E o Isaías, de Frecheirinha, Ceará, ele diz o seguinte: pensar em comprar os preparativos de uma festa de um fornecedor de outro lugar pode se tornar mais caro em relação ao custo de locomoção, com frete e impostos? Qual a sua opinião, Tiago? Ele está corretíssimo na pergunta que ele fez. Por isso que quando eu coloquei a dica de buscar fornecedores de outras localidades, isso também tem que ser levado em conta, tá, Marielle? Não é simplesmente,
porque é mais barato, eu vou comprar daquele fornecedor X. A gente tem que avaliar os outros custos que envolvem Se vale a pena. Exatamente, tá? Mas ele está corretíssimo na colocação que ele fez. Então, de repente, às vezes o produto é mais barato, mas realmente o custo do frete se torna inviável. Perfeito. Então, compre na sua cidade mesmo. Exato, isso tem que ser colocado. Tudo é planejado, tudo colocado realmente no papel. Não tem outra forma, né, de você ter alívio aí financeiro se você não colocar no papel, né? Realmente não tem. Todo mundo tem que fazer isso, né? E os gastos diários também, não só do casamento, mas no dia a dia. Anotado. Tudo anotado. Aliás, temos as dicas então do dia a dia, pode colocar na tela. Olha aí, primeiro ponto, conversar sobre dinheiro, que nós já falamos, né? Com muita clareza, não esconder nada, né? Diálogo é importantíssimo nesse momento. O que o casal vai querer em comum, não é verdade? Porque às vezes o casal opta então por juntar os dois salários e pagar todas as contas. Né? Isso tem que ser dividido e conversado, né? Tem que entrar em comum acordo, como na reportagem mostrou. O que eu não acho legal essa opção, viu? Tem muita eu acho gente que legal não gosta. fazer uma reserva para o casal, daí gasta assim, supermercado a gente faz junto, então tá. Uma reserva para isso, para o restaurante, final de semana, pro momento lazer, né? As contas de casa. Mas, poxa, você trabalha ali, você precisa das suas regalias também, né? Com certeza, Maria. É uma das dicas que eu já vou chegar nelas também. Né? Vamos lá, então. Mais uma dica na tela. Anotar objetivos e gastos. Esse é um exercício prévio e diário, né? Planejando o futuro mesmo. Exatamente. A gente quer trocar de casa, a gente quer comprar uma casa, quer trocar de carro. Isso tudo tem que estar anotado. Filhos. Eu quero que ele estude numa faculdade cara, eu quero que ele estude numa faculdade federal, enfim. Tudo isso é bom se anotar e ter como base para um planejamento. Porque, gente, o Thiago, ele dá uma consultoria que é muito bacana, de repente você fala assim, eu quero daqui 20 anos comprar a minha casa própria. O Thiago vai fazendo um cálculo em cima do que você ganha hoje e fala assim, Marielle, então você precisa reservar R$100 por mês para conquistar, então, essa casa própria e pagar à vista daqui 20 anos, por exemplo. Esse é o seu trabalho, né, Thiago? Esse é o meu trabalho e é o que, infelizmente, o brasileiro não tem cultura de fazer, né, Marielle? Então, o nosso trabalho vem como forma de ajudar as pessoas a pensarem dessa forma. Ficaria muito mais fácil. Sim. Bom, mais uma dica na tela, a gente tem que encerrar a entrevista, mas vamos só terminar aqui, ó. Quais são os sonhos, como a gente já disse, colocar tudo no papel, né? Perfeito. A sequência de planos, se está dando certo tudo? A priorização, na verdade. O que vem primeiro, o que vem depois, qual que é o terceiro. Tá, ok. E, como a gente já disse, clareza, transparência, nunca esconder nada, nunca esconder uma roupa que você comprou no guarda-roupa, não é mesmo? Com certeza, Marielle, isso é importantíssimo. O homem, aquela cervejinha no bar, que ele fala, não fui e foi, porque esse também é um gasto extra, né? Se a gente colocar na ponta do lápis todos os dias, não é? Sai caro no mesmo. Sai caro. Todo mundo tem que, o casal ele tem que fazer as coisas que gosta. Não pode se privar de tudo, mas com limite e transparência fica tudo tranquilo. Thiago, qual o seu contato? Pode colocar o contato do Thiago na tela, o WhatsApp, para quem quiser tirar qualquer dúvida, né? 19-99-165-6832, se você quiser aí planejar o seu futuro, né? Quer viajar mais, casar, né? Ter uma casa própria. Quer se aposentar mais cedo. Aposentar mais cedo, né? Então aí está o contato do Thiago Maran, 1999-165-6832. Seja sempre bem-vindo aqui, Muito Thiago. obrigado pela oportunidade de novo, Marielle. Obrigada, gratidão, viu? Obrigado. Pesquisadores identificaram que a abdominoplastia, tá vendo? Falei certo o nome da cirurgia no abdômen, pode então ajudar a evitar, inclusive, a continência urinária após a gravidez. Algumas outras técnicas podem fazer o mesmo sem cirurgia. Vamos ver agora. Depois da segunda gravidez, Silvana percebeu que a barriga não diminuía, mesmo com dieta e exercícios. Uma moça me perguntou se eu estava grávida e eu já estava com o bebê com 4 meses, já o bebê estava no carro, ela não viu. Fiquei chateada, mas ela tinha razão, porque a barriga estava bem grande e parecia realmente que eu ainda estava grávida. Mas o que incomodava mesmo eram as dores nas costas, principalmente na região lombar. Numa consulta médica foi descoberta a diástase. Fiz o exame e aí no exame deu que tinha 4 dedos de distância, né? Acho que é assim que fala, que tinha 4 dedos de distância, que eu tinha que fazer a
costurar os músculos. O médico indicou a abdominoplastia, uma cirurgia que na maioria das vezes é indicada por estética, mas no caso de Silvana seria para tratar a diástase. No momento que você trabalhou essa musculatura, ela se sente mais forte, mais fortalecida. Isso melhora a postura e, na maioria das vezes, acaba melhorando a pequena incontinência urinária que ela possuía. Uma pesquisa publicada num jornal norte-americano mostra que 1 a cada 4 pacientes que passaram pela operação teve melhoras nos sintomas da incontinência urinária. Já no caso de dor nas costas, 95% das mulheres disseram não sentir mais dores. Existe outro meio de tratar o problema sem ter que passar por cirurgia. Chama-se método hipopressivo. São exercícios, sessões de fisioterapia e mudanças de hábitos. Essa combinação tem como objetivo fortalecer a musculatura do corpo. O fisioterapeuta belga Marcel Calfries foi quem criou a técnica. O método hipopressivo inclui sempre 3 coisas. Programa de gimnasia hipopresivas elegido en función de la persona. Segundo, aplicación de terapias manual o instrumental. Y tercero, aplicación de técnicas ecofisiológicas que sirven, por ejemplo, a valorizar la imagen emocional del cuerpo de la persona. Os exercícios são todos focados na barriga. Com 3 meses de prática, já dá para notar diferenças no corpo. Em 3 meses podemos ganhar hasta entre 4 e 7 centímetros de cintura. Tatiana ainda não tem filhos, mas faz a ginástica como forma de prevenir a diástase. O que eu notei assim nitidamente foi postura, o abdômen mais rígido, né? Então realmente a curva da cintura melhorou. Boa dica, bom, já estamos na reta final do RF com você e vamos para as participações, aquele momento que eu tanto amo, que eu recebo tanto carinho de todos vocês aí de casa. Beijão pro Chico de Florânia, Rio Grande do Norte, super beijo. Ótima terça para o Aurélio, aqui de Limeira, meu conterrâneo, conheço o Aurélio, super beijo para você. O Cícero de Cuiabá, Mato Grosso, ligadinho no RF com você, do jeito que eu gosto. O Diego de Tamandaré, Pernambuco, também acompanhando aqui as notícias do RF com você. Fagner de Pesqueira, Pernambuco também. Claudiceia de Palmares, olha a audiência grande em Pernambuco, beijão. Luzilândia, Piauí, Auxiliadora, deve ser, né? Beijão. A Antônia de São Mateus, Maranhão, super beijo também. Moisés de Grão Mogol, Mineiro, sempre acompanhando o RF com você, super beijo, ótima terça-feira. Edinaldo também ligadinho no RF com você de Jurema, Pernambuco. Jaciara de Brejo, Piauí. Samile de Recife, beijão pra você, sua linda. Essas são as participações do dia, preciso encerrar, mas a notícia boa é que amanhã estou de volta, se Deus quiser. Super beijo e até lá.